A gente continua repercutindo este assunto sobre os impactos da vitória de Biden diante do quadro mundial. A gente conversa agora com o professor e PhD em Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio. Professor, bom dia e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Lívia. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, professor, como estamos vendo aí desde o início do jornal, Joe Biden, eleito pela maioria de delegados e também de votos populares, é o novo presidente dos Estados Unidos, confirmado agora pelo Colégio Eleitoral. O democrata chega ao poder com uma série de desafios, né? Covid-19, economia e principalmente um país dividido. Como que Joe Biden terá que articular para conseguir governar até mesmo para outra metade que não legitima como presidente? Pois é, Lívia, o Biden tem uma tarefa bastante complicada pela frente, né? Em condições normais, você assumir o país no meio de uma pandemia global, no meio de uma crise de saúde como essa que os Estados Unidos estão enfrentando, já seria um problema bastante grave. Além disso, ele tem problemas políticos que vão dificultar um pouco o seu governo. O primeiro deles é enfrentar o fato de que o Donald Trump e os seus aliados têm feito de tudo para deslegitimar o Joe Biden enquanto presidente. Ou seja, o Trump, ao não assumir a sua derrota, ao não congratular o Joe Biden pela sua vitória, ele cria um problema muito grande de governabilidade para o Joe Biden no futuro, dado que muitos americanos vão olhar para o Biden como um presidente ilegítimo, graças às narrativas que têm sido colocadas pela própria Casa Branca. Então essa é a primeira dificuldade que o Biden vai ter para governar. Como você disse muito bem, ele vai ter que tentar algum tipo de diálogo com uma parcela expressiva da população americana que não o escolheu. Além disso, ele vai ter que também negociar dentro do Congresso americano, onde ele também vai enfrentar dificuldades. Veja que ainda não sabemos se os democratas vão conseguir uma maioria no Senado. É muito difícil que eles consigam essa maioria no Senado e é provável, portanto, que o Joe Biden assuma o governo sem ter maioria no Senado. Isso cria dificuldades para alguns projetos que ele tende a pensar. Além disso, ele vai ter que negociar também com os deputados, né? Ele vai assumir com uma maioria mais apertada do que aquele que ele tinha antes das eleições. Então, essa é uma das dificuldades que vão compor aí um cenário bastante difícil de governança, de governabilidade por parte do Joe Biden. Professor, o senhor citou a batalha pelo controle do Senado e começa agora essa batalha, né, no Senado dos Estados Unidos, na Geórgia. Os democratas precisam dessas duas cadeiras para atingir 50 no Senado e se igualarem aos republicanos. E para que o novo governo de Joe Biden possa mover a sua agenda sem problemas, qual que é a expectativa? O que as pesquisas têm indicado nessa questão da Geórgia é o seguinte: a Geórgia, o que acontece é que está uma disputa bastante acirrada, né? As pesquisas têm dado 50%, e isso, portanto, não nos permite fazer nenhum tipo de prognóstico. Você deve imaginar, Lívia, como que todos os democratas republicanos estão concentrando as suas energias nessa disputa na Geórgia, né? Afinal de contas, essa disputa nesses dois assentos da Geórgia, elas vão definir quem é que vai ter a maioria no Senado. Então, você tem uma série de pessoas importantes da elite dos dois partidos, uma série de recursos sendo colocados nessa disputa, porque isso vai definir quem vai ter maioria no Senado. O cenário atual, nessa disputa na Geórgia, nas duas cadeiras, ele é completamente indefinido. Não tem ninguém que está muito à frente, não tem ninguém que está muito atrás. Além disso, a gente já visto o que aconteceu agora nessas eleições em novembro, temos que ser um pouco cautelosos com relação a algumas pesquisas, ainda mais pesquisas que mostram uma disputa apertada, como é o caso da Geórgia. Então, não temos prognóstico, está completamente em aberto e qualquer coisa pode acontecer. Então, isto vai ser, como você disse muito bem, crucial para o futuro do governo do Joe Biden. A gente não tem muito o que falar ainda sobre como ele vai prosseguir com os seus planos de governo, enquanto a gente não tiver essa definição no Senado, que é crucial para uma série de iniciativas que o Biden pretende fazer, notadamente no campo doméstico.
Professor, nós acabamos de assistir, então, a matéria da repórter Letícia Santini, mostrando o primeiro dia de vacinação do uso emergencial da vacina da Pfizer. E isso foi um feito vigente ainda no governo de Donald Trump. O que pode mudar nesse combate à Covid-19 agora com Joe Biden no poder? Ele vai mudar as táticas, a vacinação, o apelo ao uso de máscaras? O que a gente pode esperar? Olha, eu acho que realmente a diferença que a gente tende a ver é uma diferença no plano do discurso, né? E não é algo menor o discurso. Quando você tem um presidente da República, ele é uma figura importante no sentido de convencer parte e parcela expressiva da população a adotar alguns hábitos, né? E essa é uma doença em que depende muito da população adotar alguns tipos de hábitos, né, seja voluntariamente, seja via legislação. Então, acho que a primeira questão que deve mudar é uma questão de tom, né? O Joe Biden é alguém que defende o uso de máscara, é alguém que usa a máscara publicamente, é alguém que leva este vírus a sério. Então, portanto, isso já deve criar alguma mudança no ponto de vista de como isto é conduzido. Porque, veja, as ferramentas que o Biden tem diante dele, no sistema norte-americano, são muito limitadas, né? Ele não pode, por exemplo, obrigar as pessoas a usarem máscara como presidente, porque isso não cabe ao presidente da República no modelo norte-americano. Quem teria poder para fazer esse tipo de coisa seriam os estados. Então, o que o Joe Biden pode fazer é tentar fazer algum tipo de plano junto com os estados para tentar conduzir a esta doença da melhor forma possível. A gente tem que lembrar que mesmo começando a vacinação, muitos dos hábitos eles vão ter que permanecer pelo menos ao longo do próximo ano, se é que esta doença vai ser de fato controlada. Agora, nesse sentido, o prospecto do Joe Biden assumir já no dia 21 de janeiro com um plano de vacinação, com um sistema de vacinação já em andamento, isso facilita muito a vida dele, né? Eu acho que há um certo grau de otimismo, inclusive agora nos agentes econômicos, e acho que isso é uma questão que também pode vir a beneficiar o Joe Biden nesse seu primeiro ano de governo. Então, nesse sentido, é algo que é bastante positivo para a administração do Joe Biden, que vai ter que pensar agora não apenas em termos de controle da doença, mas também na logística dessa vacina, né? Como é que esta vacina vai chegar ao maior número de americanos no tempo mais curto possível. Exatamente, professor. E todo esse clima de negacionismo em relação à Covid-19, além da acusação de fraude no sistema eleitoral, colocou maiores holofortes à tradicional reunião do colégio eleitoral que aconteceu ontem. A gente já viu uma tensão tão forte para esse momento anteriormente na história? Pois é, Lívia, você sabe que já acompanho eleições americanas há algum tempo, eu nunca vi gente torcendo pelo colégio eleitoral, porque normalmente o que acontecia até 2016 é que essa reunião do colégio eleitoral era algo meramente formal, né? Quer dizer, as pessoas nem prestavam muita atenção, não se acompanhava a votação no colégio eleitoral. Pouca gente até sabia que existia o colégio eleitoral, porque era algo que era um dispositivo da Constituição americana, mas que não era muito importante numa série de eleições no passado. O candidato vencedor está liquidado qualquer tipo de dúvida, né? Como nessas eleições em 2020, a campanha do Trump, o Donald Trump, tem insistido com uma série de ações e tentado esgotar todas as suas possibilidades legais, o que aconteceu é que a gente começou a prestar muito mais atenção nessa reunião do colégio eleitoral, que curiosamente é quando de fato acontecem as eleições americanas, né? A gente pode dizer que as eleições americanas ocorreram ontem. Ontem foi o dia em que o presidente foi eleito. De acordo com a Constituição americana, quem elege o presidente da República é o colégio eleitoral, que por sua vez é selecionado a partir dos votos que ocorreram em novembro, mas é no colégio eleitoral que de fato a gente tem a escolha do presidente da República. Então, a partir de ontem, podemos agora oficialmente chamar o Joe Biden de presidente eleito, nesse sentido, né? Ele vai ser depois confirmado pelo Congresso em janeiro, mas ele já é o presidente eleito. Isso diminui muito a margem de manobra jurídica que o Trump tem pela frente, ou seja, a despeito de todos os desafios que a campanha do Trump tem colocado ao longo desta campanha,
inclusive com ações na Suprema Corte, o sistema norte-americano tem funcionado bastante bem, o sistema judicial norte-americano tem se provado bastante independente, insulado de influências políticas, que é assim que foi pensado para existir, né? Por essa razão, por exemplo, que os juízes da Suprema Corte têm mandato vitalício, justamente para evitar que eles fiquem sujeitos a qualquer tipo de negociação política. Eles têm que fazer uma análise meramente jurídica. E na análise jurídica, nenhuma das ações do Donald Trump até agora foi bem sucedida nas cortes. Ele entrou com mais de 50 ações e perdeu todas as ações que ele entrou até agora, ou seja, não conseguiu comprovar fraude do ponto de vista judicial. Mesmo algumas ações que ficaram muito conhecidas, como esta que ele foi na Suprema Corte junto com o estado do Texas, não é uma ação que necessariamente alega fraude, mas alega alguns problemas do ponto de vista de como foi conduzidas as eleições em termos das constituições estaduais e do que diz a Constituição Federal, né, que é algumas tecnicalidades jurídicas. Isso também não foi avaliado pela Suprema Corte. Então a gente tem por um lado um discurso nas redes sociais e por outro lado o que acontece nos tribunais. O que acontece nos tribunais é que não se consegue comprovar nenhum tipo de fraude sistematizada que teria alterado o resultado das eleições. Isto deixa apenas espaço para o discurso das redes sociais, que consegue convencer uma parcela dos eleitores do Donald Trump. O Trump continua com essa narrativa, e isso tem, é claro, um problema do ponto de vista, como dissemos no começo da entrevista, de governança, de governabilidade para o Joe Biden, já que ele tem que passar a defender o seu próprio mandato, né? Já que ele tem que passar a tentar convencer uma parcela da população que ele foi legitimamente eleito. Isso é algo que a gente não via em eleições passadas, né? Então é uma coisa nova que a gente está examinando nesse ciclo eleitoral, razão pela qual todos nós estávamos muito atentos à votação no colégio eleitoral ontem. E além das ações pedindo recontagem de votos, o senhor explicou muito bem que Trump usou todas as cartas possíveis na tentativa de alegar fraude nas eleições americanas. Como que está agora a relação de Trump com o Partido Republicano? Os integrantes do partido já não acatam mais a retórica de fraude ou o trumpismo ainda é forte, ele vai sair forte? Essa é uma questão muito importante que você levanta, Lívia. O que a gente viu nessas últimas semanas foi que o Trump tem total controle sobre o Partido Republicano. Ele conseguiu, inclusive, o apoio de mais de 100 deputados eleitos na Câmara para estas suas ações. Muita gente continua defendendo no Partido Republicano que o Trump ainda tem que continuar com uma série de desafios jurídicos. Então, o que a gente viu foi que o Partido Republicano, podemos dizer dessa forma, se trumpificou, né? O Trump, ele tomou conta do Partido Republicano. Aonde a gente tem visto algumas exceções é no Senado. Alguns senadores, não todos, mas alguns senadores republicanos já estão admitindo que não há mais o que se fazer, né? Já estão admitindo que o Biden é o presidente eleito e tem que ser bola para frente, né? Então você tem alguns indivíduos, notadamente no Senado americano, que têm se colocado contra esse tipo de ação do Donald Trump, porque sabe que isso causa uma série de danos institucionais para o país. No entanto, você tem uma parcela expressiva do Partido Republicano sobre a qual o Trump parece ter algum controle, né? Vamos lembrar que mesmo com o Trump saindo no dia 20 de janeiro de 2021, ele permanece como uma liderança de um movimento importante, como você disse, o trumpismo continua forte, e, portanto, quem lidera este movimento trumpista tende a ter, no caso, o próprio Donald Trump, tende a ter influência sobre alguns políticos e alguns deputados. Acho que a grande questão que a gente vai ter que ver a partir de agora é qual vai ser a influência do Trump e do trumpismo a partir de 2021. O primeiro teste, onde a gente vai poder verificar isso, é as eleições de meio de mandato, as chamadas eleições de meio de mandato, que são as eleições legislativas, que ocorrem a cada 2 anos nos Estados Unidos, tá? Então, daqui a 2 anos, nós teremos uma eleição legislativa em 2024 e vai ser muito interessante verificar que tipo de gente será eleito nessas eleições de 2024. Se são aqueles que se identificam mais fortemente com o Donald Trump ou se são aqueles que se colocam contra o Donald Trump. Acho que esse vai ser um momento importante para a gente poder responder a sua pergunta. Qual o grau de controle que o Trump vai ter sobre o Partido Republicano?
Bom, professor, e Trump sempre adotou uma postura mais unilateral, de constantes acusações e retaliações à China, por exemplo. Com Joe Biden, o mundo espera uma condução de governo multilateral. Quais serão as mudanças dessa relação com a China, com a Europa e até mesmo com o Brasil? O Donald Trump ele adotou uma política que a gente pode chamar não apenas de America First, que é o que o Trump costuma utilizar, ou seja, América primeiro, mas que a gente pode caracterizar como America Alone, ou seja, América sozinha, né? O que eu quero dizer com isso é que o Donald Trump ele deixou de lado uma série de organismos multilaterais, como você bem colocou, notadamente, veja, são organismos que foram criados, patrocinados e sustentados pelos Estados Unidos, né? A ONU, a Organização Mundial do Comércio, outras organizações associadas à ONU, como a Organização Mundial da Saúde, a OTAN, que é a organização militar entre Europa e Estados Unidos, isso tudo são criações dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, né? O Donald Trump ele assume a presidência e coloca em xeque, coloca em risco, coloca em dúvida todas estas organizações, né? E passa a agir sem o apoio dessas instituições ou algumas vezes contra essas instituições. Então ele coloca, por exemplo, em xeque a Organização Mundial do Comércio, que mal está funcionando atualmente, porque em tese o Donald Trump não poderia simplesmente colocar tarifas contra a China sem antes passar pela Organização Mundial do Comércio. Ele coloca dúvidas com relação à ONU. Os Estados Unidos diminuiu, por exemplo, o seu financiamento à ONU. Os Estados Unidos saiu da Organização Mundial da Saúde. O Trump tem colocado uma série de dúvidas com relação à OTAN. Diz que é uma aliança obsoleta. A OTAN é uma aliança que simboliza essa união entre Estados Unidos e Europa. O Trump chamou essa aliança de obsoleta. O Joe Biden, nós sabemos que é alguém que tende a ir para o governo americano com uma visão bastante distinta acerca dessas instituições multilaterais. Então, portanto, a gente deve esperar, sim, que o Joe Biden volte a valorizar essas instituições de alguma forma. Veja que é uma questão apenas de meio, né? Tanto o Trump como o Joe Biden, eles têm, tanto os democratas quanto os republicanos, eles têm reservas com relação à China. Eles estão preocupados com a ascensão da China no sistema internacional. Porém, qual que é a tática do Trump? A tática do Trump é enfrentar a China sozinho, né? Os Estados Unidos colocam tarifas contra a China, ele negocia diretamente com a China. A tática do Joe Biden provavelmente vai ser construir uma aliança para tentar isolar a China, né? Vai ser provavelmente utilizar essas instituições multilaterais para tentar conter a China. A gente viu um esboço desta iniciativa quando, no final da administração Obama, é aprovado um tratado chamado Tratado Transpacífico, que é um tratado que inclui Estados Unidos, uma série de países da região do Pacífico e excluía a China. Esse era um tratado que não é um tratado apenas econômico, ele tinha um objetivo geopolítico. O Trump ele saiu desse tratado. E agora o que a China fez? A China fez um tratado que inclui uma série de países no Pacífico, muitos que estavam nesta aliança que os Estados Unidos tinham assinado, mas exclui os Estados Unidos, né? Então o Joe Biden ele vai ter que ter um trabalho aí para reconstruir uma série de alianças, tanto com aliados europeus, mas também com o objetivo que parece um objetivo comum em Washington, que é de conter a ascensão da China, mas agora por vias multilaterais. Então, sim, devemos esperar que o Joe Biden reforce esses organismos multilaterais que foram deixados de lado pelo Donald Trump. Nós conversamos com o PhD e professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggi. Professor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Olivia. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Igualmente. 31, virando a página aqui para o nosso país, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, está